Aleluias, louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 12. Como eu dizia, hoje nós estamos aí fechando um ciclo de uma série de mensagens, né? Os últimos 4 domingos nós falávamos sobre isso, encerrando então hoje o quinto domingo, tratando, né, assuntos às vezes até diversos, mas girando em torno ali da Arca da Aliança, da presença de Deus, e hoje eu quero ainda falar a respeito disso. O tema da mensagem de hoje é a geração do avivamento. Nós começamos essa série de mensagens falando da geração que perdeu a presença de Deus, que foi a geração de Eli. Eu quero encerrar essa série de mensagens falando a respeito da geração que recuperou Deus, que recuperou a presença de Deus, que trouxe então um avivamento. Por isso que eu quero chamar, né, essa mensagem hoje dessa forma, a geração do avivamento. Mas eu gostaria que você tivesse em mente justamente isso, que quando eu falo na geração do avivamento, é a geração que conseguiu trazer a presença de Deus de volta para Israel. Amém? Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 12, vamos fazer a leitura. Deixa eu só te situar no tempo do texto. O que é que está acontecendo aqui em Atos capítulo 15? Aqui é o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, aonde a liderança da igreja se reúne, os apóstolos, os presbíteros, os anciãos, toda a liderança da igreja para decidir a respeito de algo, para decidir o rumo, vamos assim dizer, até mesmo da igreja. O assunto era o seguinte: a conversão dos gentios. Então, Paulo e Barnabé estão chegando à sua viagem missionária, relatando a forma com que o evangelho alcançou os gentios, e pessoas foram salvas, e pessoas aceitaram Cristo, foram batizadas nas águas, foram batizadas no Espírito Santo, igrejas estavam sendo implantadas no meio dos gentios, e está todo mundo lá em Jerusalém com os cabelos em pé, né? Pedro chega relatando como o evangelho chega aos gentios lá na casa de Cornélio, a respeito da visão que ele tem, da forma que Deus o direcionou para lá, que quando ele começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, são batizadas no Espírito Santo, em seguida ele batiza elas nas águas. Então é a conversão dos primeiros gentios. Agora repito, todo mundo em Jerusalém está com os cabelos em pé, porque num primeiro momento eles acreditavam que a salvação era tão somente para os judeus. Então a igreja se reúne para tratar justamente a respeito desse assunto. E aí o que acontece é o seguinte, olha só, versículo 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão aqui é o Pedro, só para a gente lembrar, Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Antes da gente ver o que o profeta falou, calma um pouquinho, vamos entender. Tiago se levanta, me parece que nesse momento Tiago exerce uma autoridade maior até do que Pedro na igreja, e isso fica claro nas escrituras. E ele chega ali, ele se levanta e diz: gente, vocês ouviram Barnabé e Paulo, né? Vocês ouviram o que Simão falou, o que Pedro falou. E isso que está acontecendo agora condiz com aquilo que os profetas haviam profetizado. Esse mover que está acontecendo hoje é respaldado pelas Escrituras. Amém?
E aí, Tiago vai pegar, e a gente já vai ver, eu estou lendo tudo isso para chegar nesse ponto, Tiago vai trazer uma profecia lá do Antigo Testamento, do profeta Amós, e vai aplicar no Novo Testamento, dizendo aquilo que o profeta profetizou está se cumprindo agora. Qual que é o assunto? A conversão dos gentios. Ele diz, aquilo que o profeta profetizou está se cumprindo com o evangelho, alcançando toda a humanidade, alcançando não só os judeus, mas também os gentios. E aqui que eu quero te chamar a atenção. Pastor, mas o senhor não ia falar da arca hoje? Calma que calma que a gente já chega nela, tá? Olha só o que ele vai dizer. Repito, olha só, trazendo uma profecia do Antigo Testamento e dizendo, essa profecia se cumpre agora entre nós, se cumpre no Novo Testamento. E a profecia é a seguinte: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Algumas traduções vão chamar a tenda caída de Davi, né? Aí a Bíblia diz, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Tiago está dizendo, o que o Senhor profetizou lá atrás é o que está se cumprindo agora nos nossos dias. Só que eu gostaria de chamar a atenção qual era a profecia. Era uma profecia que vinha da parte de Deus, que o próprio Deus dizia assim, eu vou reedificar, eu vou levantar o tabernáculo de Davi, eu vou restaurá-lo, o tabernáculo caído de Davi, eu vou colocar ele de pé novamente. Meu irmão, sabe o que é interessante nisso aqui? É porque se a gente precisa entender o que era o tabernáculo de Davi. A gente precisa entender o que era a tenda de Davi para entender a aplicação que está sendo feita. O que é que está acontecendo aqui? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, ou melhor, antes de chegar no Antigo Testamento, o Novo Testamento vai dizer para nós, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, não é isso? Dizendo que o Senhor hoje, na nova aliança, habita onde? Habita onde? Em cada um de nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo quando diz que Deus não habita mais em templos feitos pela mão do homem. Agora perceba que no Antigo Testamento, sim, Deus habitou num templo feito pela mão do homem. E aí a gente pode dizer, né, poderemos colocar aqui, no mínimo a nível, né, da gente entender a aplicação disso aqui, que Deus teve 4 casas. A primeira casa que Deus teve, e aí eu gostaria toda a sua atenção, a primeira casa que Deus teve, que Deus estabeleceu um lugar onde a presença dele habitasse, um lugar aonde Deus respondesse o seu povo e aonde o seu povo deveria ir para ter comunhão com Deus, para adorar ao Senhor, para sacrificar a Deus e para receber as instruções da parte de Deus, uma casa do Senhor. O primeiro lugar desse foi o tabernáculo, que a gente vai chamar do tabernáculo de Moisés, que foi criado, meu irmão, quando o povo de Israel ainda estava no deserto. Precisava ser uma obra de uma engenharia muito grande, porque ele precisava ser montado. E na hora que Israel levantasse o acampamento de uma forma rápida, ele precisava ser desmontado, transportado e montado novamente onde eles se acampavam. E assim eles iam. Era um tabernáculo, então, móvel. Meu irmão, para e pensa. Eu gostaria que você tentasse pensar o que foi aquela construção.
desde o aspecto da engenharia em si, da beleza, da glória daquele lugar, porque vamos lembrar que Moisés passa 40 dias na presença de Deus. Os crentes mais pentecostal diriam assim, passa 40 dias no manto, né? Debaixo da glória de Deus, Deus não só falando para ele, mas mostrando para ele como seria aquela construção. Deus dando nos mínimos detalhes todo o projeto. A execução foi de Moisés, mas todo o projeto foi o próprio Deus. É Deus que diz, a minha casa vai ser assim, desse jeito, com essa largura, com essa altura, com esse comprimento, o material que você vai usar é esse, vai ser dessa cor, vai ser com essa decoração, vai ser com essas figuras bordadas nos tecidos, os utensílios serão de ouro, desse jeito, dessa maneira. Deus diz nos mínimos detalhes como eles construiriam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, como eles iam construir o candelabro, a bacia de ouro, todos os utensílios daquela construção, absolutamente tudo. Desde o projeto, desde a arquitetura, desde a decoração, desde os utensílios, tudo foi do jeito que Deus ordenou. E Deus vai dizer para Moisés o seguinte: tome cuidado para você fazer conforme tudo que eu lhe mostrei. Não é nem o que Deus falou, é o que Deus mostrou para ele como seria. Eu não sei se de uma forma espiritual, eu não sei se Deus tinha uma maquete lá no céu e mostrou para ele, não sei, mas entenda que não só Deus falou, faça assim, faz desse jeito, Deus mostra para ele, é assim, é assado, é desse jeito, e você tenha o cuidado para fazer exatamente como eu mandei. Meu irmão, essa casa era do gosto de Deus. Você concorda? Desde o projeto, desde a decoração, desde os utensílios, tudo. Digo mais, Deus manda com que Moisés pegasse os artesãos, os melhores artesãos de toda a nação. Mas não só isso, Deus vai dizer, a capacidade deles não será suficiente. Eu vou colocar do meu espírito sobre eles, dando a eles uma capacidade sobrenatural para que eles consigam construir o meu tabernáculo. Você faz ideia o que é isso, gente? Você faz ideia o que era aquele lugar, a glória daquele lugar? Como eu disse, a arquitetura, a beleza, tudo exatamente do gosto de Deus. Exatamente como Deus havia estabelecido, havia mandado. Mais para frente, eu vou pular aqui de propósito a tenda de Davi, e eu já volto nela. Depois tem a tenda de Davi, mas mais para frente o próprio Davi está incomodado e diz, não, isso não está certo. Eu moro num palácio e Deus mora numa tenda. E a gente vai ver daqui a pouco que essa tenda já não era nem mais o tabernáculo de Moisés. Ele está fazendo menção a uma outra tenda, a gente já volta nela. Mas ele diz, não, isso está errado. Eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero construir um palácio para Deus. Agora nós estamos estabelecidos em Israel, não precisamos mais do tabernáculo que era móvel. Podemos fazer uma construção suntuosa, gloriosa para Deus. E é isso que nós vamos fazer. Mas aí vem Deus e diz assim, você não. Quem vai construir esse templo será o seu filho, será Salomão. Então, Davi passa boa parte do seu reinado, praticamente todo o seu reinado, juntando recursos para que aquele templo fosse feito. Se você pega lá, não é o nosso propósito hoje, mas se você pega lá a quantidade de ouro que eles guardaram para ser construído, e você tentar fazer a cotação do ouro hoje, meu irmão, aquela construção era algo que não tem construção hoje que bata aquilo, de valores. E a Bíblia vai dizer que a prata era tanta que chegou um momento que eles nem pesavam mais.
Chegou um momento que eles perderam o controle, só pesava o ouro. A prata, ai, larga aí, mas não vai pesar, rapaz, já até perdi as contas. Amém? Chegou a tantas toneladas que não dá nem mais para calcular, vai largando aí para a construção. Aquela construção foi tão gloriosa que a Bíblia vai dizer que não se ouvia barulho de ferramenta enquanto ela ia sendo construída, porque ela foi feita de pedras entalhadas que simplesmente iam se encaixando umas nas outras, e uma obra tão bem feita, que se encaixava de uma maneira tão perfeita, que a Bíblia diz que não havia barulho de ferramenta, de martelo. Ih, rapaz, não encaixou direito, traz a marreta lá, dá uma forçadinha aí que vai, pá! Não, não era assim. A coisa simplesmente, você está entendendo? Se encaixava perfeitamente, assim eles construíram aquele monumento glorioso, forrado de ouro. Meu irmão, uma construção magnífica, suntuosa. Mais tarde, bem mais tarde, na verdade, quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, ele manda destruir aquele templo. E depois que Israel volta, ou Judá volta do exílio da Babilônia, Esdras reconstrói. E mais uma vez eles vão contar com uma ajuda sobrenatural de Deus para construir. E Deus vai dizer, vocês estão achando que essa casa vai ser menor do que a primeira que foi construída? Vocês estão enganados, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Deus está dizendo, eu, de uma maneira sobrenatural, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, eu vou fazer essa obra. Amém. E novamente é reconstruído, então, a gente poderia citar aqui, né, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, né, o templo que agora foi reconstruído e que nos dias de Herodes ela foi então reformada. É justamente nesses dias que Jesus, dos dias de Jesus, aonde certa ocasião Jesus visitando ali Jerusalém, os próprios discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer, Jesus, o senhor não está vendo? Olha que coisa magnífica, que pedras são essas, que construção é essa? E Jesus vai falar o que a respeito daquilo? Não ficará pedra sobre pedra. Amém. Meu irmão, perceba que nós estamos falando do tabernáculo de Davi, do tabernáculo de Moisés, uma obra gloriosa, projeto de Deus, capacitou para executar algo magnífico. Mas Deus não diz que tem saudade disso. Deus não diz, eu vou reconstruir o tabernáculo de Moisés. Eu quero de volta aquele sistema de adoração. Eu quero de volta aquilo que ficou para trás, que se perdeu. Não. Aquela construção do templo de Salomão, por mais magnífico que tenha sido, Deus não vai dizer, eu tenho saudade disso. Um dia ainda será reconstruído o templo de Salomão, segundo a glória que ele teve, porque eu tenho saudade desse templo. Deus não vai dizer isso. Deus também não vai dizer da outra casa dele, que foi reconstruída por Esdras, por Neemias, e que mais tarde é reformada até mesmo. A Bíblia não vai dizer, Deus não vai dizer, eu tenho saudade dessa casa. Mas sabe qual é a casa que Deus vai dizer? Estou parafraseando, tá? Que Deus vai dizer que tem saudade. Sabe qual é o lugar que Deus vai dizer, eu vou levantar novamente? Eu vou trazer de volta aquele sistema de adoração. É a tenda de Davi. Só que das casas de Deus, meu irmão, a mais simples, a mais singela era a tenda de Davi. A tenda de Davi era isso, era uma tenda. A Bíblia detalha com uma precisão muito grande o que era o tabernáculo de Moisés. A Bíblia declara com detalhes muito grandes o que era o templo de Salomão.
Mas a Bíblia não faz praticamente menção nenhuma. A única menção que a Bíblia faz, eu vou deixar para falar mais para frente, daqui a pouco, vou falar agora, não tem problema, a respeito da tenda de Davi, a única coisa que a Bíblia diz é que era uma tenda e a Arca da Aliança estava no meio dessa tenda e a adoração comia solta 24 horas por dia. Uma tenda. É aí, não havia a glória, não havia arquitetura, não havia a beleza, não havia o ouro das outras construções, não havia a glória das outras construções, nada disso, nada daquilo havia na tenda de Davi, até porque foi uma tenda que ele armou simplesmente para que de uma maneira provisória a arca fosse colocada ali. Até porque Davi já tinha a intenção de construir algo para Deus muito maior e muito mais glorioso. Mas o próprio Deus vai dizer, não, eu não quero, você não vai construir. Amém. Meu irmão, é esse lugar, é essa tenda que Deus está dizendo que ele vai levantar, que ele vai reconstruir. É isso que Deus está dizendo, é aquilo lá que eu quero de volta. Amém. É essa casa, vamos dizer assim, que Deus tem saudade. E é interessante, aí vamos voltar para cá, agora que a gente já entendeu um pouquinho, que Tiago vai fazer uma aplicação pelo Espírito de Deus, dizendo isso que o Senhor disse, é o que nós estamos vendo aqui. O Senhor está levantando uma casa. Amém. O Senhor está levantando uma tenda para atrair a humanidade, para atrair todas as gerações para adorar a Ele. Meu irmão, vamos nos lembrar, né, como que se deu até essa questão da própria construção, já que Deus tem saudade, já que Deus quer reconstruir, quer restabelecer aquele nível, aquele sistema, como eu dizia, vamos lembrar, nós falamos aqui da geração que perdeu Deus, que foi a geração, então, de Eli. Aquela geração que passa a tratar Deus como um talismã, como um amuleto da sorte. Ninguém se preocupava em adorar a Deus, ninguém se preocupava em buscar a Deus, ninguém se preocupava em estar na presença de Deus, ninguém estava preocupado com isso. Pelo contrário, nós já falamos aqui nos outros domingos, como aquela nação, como aquela geração estava perdida naqueles dias, desde o sacerdócio quanto toda a nação. Mas na hora que o cinto e o cerco apertava, na hora que a coisa ficava braba para o lado deles, o que eles faziam? Vamos recorrer a Deus. Vamos trazer Deus para adorá-lo? Ah, não. Para estarmos na presença dele, para desfrutarmos da presença dele? Ah, não, isso não é importante. Vamos trazer Deus ao fronte, à fronte de batalha, porque assim Deus vai nos ajudar e nós vamos vencer então os nossos inimigos. Era essa a ideia. Amém? Era justamente essa a ideia que eles tinham. Olha que coisa séria isso aqui. Foi essa geração que tratou Deus dessa maneira que perdeu a presença de Deus. Quando a Arca da Aliança foi levada para o território de Israel, e nós já falamos disso também nos últimos domingos, o que a nação fez para buscar a Arca da Aliança? Nada. Eles não moveram um dedo para isso. Eles não fizeram absolutamente nada. Não houve nenhum tipo de mobilização. Gente, que é isso, levar a Arca da Aliança? Não, reúne o exército, prepara, nós vamos lá buscar. Nós vamos invadir o território inimigo, nós vamos resgatar a Arca da Aliança. Houve algum movimento nesse sentido? Não, ninguém se preocupou. Sabe por que ninguém se preocupou? É aquilo que eu tenho falado muito ultimamente. Esse é o problema, quando a pessoa... A maneira que a pessoa interage com Deus, o relacionamento que a pessoa tem com Deus, é de usar Deus. Deus é apenas um meio
para um fim. Deus é um meio para se obter algo. O grande problema desse tipo de relacionamento é quando Deus já não me dá mais o que eu quero, ele perde o valor para mim. Quando Deus deixa de me dar aquilo que eu gostaria, não tem mais valor algum. Por que que eles vão resgatar a Arca da Aliança, se a Arca da Aliança já não traz vitória mais para eles? Nós trouxemos a Arca da Aliança para nos dar a vitória, ela não nos deu a vitória. Por que nós queremos uma arca que não nos traz vitória? E aí eu te pergunto, quantos cristãos, não estou falando nem para o pessoal do mundo aí, quantos cristãos é dessa maneira que tratam a Deus? Quantas pessoas que você já não ouviu declarações parecidas com... Ah, pastor, mas Deus não faz nada por mim? Ah, eu também não vou mais para a igreja não. Não é assim? Eu não busco mais a Deus, não. Eu peço para Deus fazer, Deus não faz. Por que que eu vou buscar um Deus desse que não faz nada por mim? Eu não estou nem aí para Deus. Não é dessa maneira que as pessoas têm tratado a Deus? Amém? Essa é a geração que perde Deus. Como aconteceu com a geração de Eli. Meu irmão, você perceba que de uma maneira, posso dizer assim, autônoma, aquela arca volta. Não houve nenhum movimento de Israel para trazer a arca de volta. É Deus, por si só, que faz com que a arca seja trazida novamente para Israel. Amém. Meu irmão, Deus começa a pesar a mão sobre os filisteus de uma tal maneira que eles que dizem, rapaz, tira essa arca daqui, senão todo mundo vai morrer. Eles colocam sobre um animal, mas perceba, Israel não vai buscar a arca. E os filisteus também não enviam a arca. Eles colocam no carro e soltam. Quem é que conduz os bois? Você está entendendo? Então Deus é que decide levar a sua presença, levar a Arca da Aliança de volta para Israel. E ainda chegando lá, teve um cabeçudo que vai me olhar para dentro da arca. Né? Já falamos disso também. Aí morre lá 70 homens, o que eles fazem? Ah não, encosta essa arca lá na casa de Abinadab, não é isso? Encostar a arca lá. 20 anos se passam. Todo o reinado de Saul, ninguém se preocupou com a arca. Ninguém se preocupou em adorar, em estar diante. Ninguém se preocupou com a presença de Deus. 20 anos se passam. Amém. Essa é a geração, como eu dizia, que perdeu Deus. Mas quando Davi assume o trono, ele assume com aquele coração de buscar a Deus, uma das primeiras coisas que ele faz como rei é dizer, vamos trazer a Arca da Aliança de volta. Amém. Vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança precisa estar aqui na capital, precisa estar aqui na cidade de Davi, a fortaleza que ele preparou ali dentro de Jerusalém. É aqui que a Arca da Aliança tem que estar. Foram buscar. Aí já falamos disso também, né? Que acontece aquela tragédia com Uzá, porque eles fazem tudo errado, porque eles colocam a Arca da Aliança numa carroça, não era como Deus mandou, era o sistema dos filisteus, não como Deus havia ordenado. Quando estão transportando a arca, os bois tropeçam, a carroça pende, a Arca da Aliança também está dentro da carroça, pende, Uzá vai querer segurar a arca e morre. A Bíblia vai dizer por esta irreverência, por essa falta de respeito. E a gente já tratou aqui também a respeito de respeitar a presença de Deus. Amém. Meu irmão, o próprio Davi fica com medo. O próprio Davi fica assustado com aquilo. Diz, vamos encostar a arca lá na casa de Obed-edom. Amém. E a arca vai ficar 3 meses lá na casa de Obed-edom. E aí na semana passada a gente falava sobre isso, fazendo um comparativo dos 20 anos que a arca passa na casa de Abinadab e dos 3 meses que
porque a arca passa na casa de Obed-edom, e em 3 meses a vida do Obed-edom é completamente transformada, a ponto de chegar a notícia lá para o rei dizendo: Deus abençoou ele em tudo. Obed-edom e a sua casa foram abençoadas, e ele em tudo foi abençoado por causa da Arca da Aliança. Davi, nesse tempo, nesses 3 meses, ele vai buscar entender o que aconteceu. Por que que na visão dele ele estava fazendo algo bom, algo que agradava a Deus, que tinha uma boa intenção, mas por que que não teve a aprovação de Deus? Por que que aconteceu, que acabou numa tragédia? E ele vai procurar entender o que é que isso está acontecendo. E aí a gente precisa abrir a Bíblia aqui, ó, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, por favor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15 e versículo de número 11. A Bíblia vai dizer assim: Davi agora entendeu o que é que aconteceu, qual foi o problema. E agora ele chama os sacerdotes, e a Bíblia diz assim, ó, Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O lugar que ele preparou era a tenda, já vamos falar disso. Pois, visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha ordenado. Vamos ler junto essa frase, todo mundo junto, para entrar no coração, vamos lá? Porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. A gente até buscou a Deus, mas do nosso jeito, do que deu na nossa cabeça, do que achava que era melhor numa carroça nova, mas não conforme Deus estabeleceu. E esse é um erro de muitos. Até tem uma boa intenção, até tem um sentimento genuíno, até buscam a Deus, mas não tem o cuidado para fazer isso segundo as Escrituras. E eu não sei se você às vezes se assusta com algumas coisas que a gente vê por aí. Hoje em dia a internet é mó barato, né? Você consegue ver coisas por toda parte. E tem umas coisas que você vê acontecendo nas igrejas que você se assusta. É só eu ou vocês também? Né? Você se assusta. Não, esse vídeo... Não pode ser sério. Né? Rapaz, está acontecendo isso por aí mesmo? Né? E às vezes, entenda só, é um sentimento genuíno. É uma boa intenção. Mas às vezes a pessoa quer buscar Deus, mas do seu jeito. Naquilo que ela julga ser espiritualidade, né? E não segundo os padrões bíblicos. E isso é muito perigoso. Deixa que eu continuo, vamos lá. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado. Olha só, segundo a palavra do Senhor. Meu irmão, a procissão, vou assim chamar, foi algo glorioso. As pessoas adorando a Deus, as pessoas dançando, as pessoas fazendo festa, e os sacerdotes, os levitas, carregando a arca da aliança sobre os ombros. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 6, que a cada 6 passos que eles davam, era sacrificado um boi e um animal gordo ao Senhor. Amém. Você faz ideia, meu irmão, daquela glória, daquela festa, quando eles chegam em Jerusalém, a cidade toda está esperando eles e é feita aquela festa. E eles colocam então aquela arca onde? Na tenda de Davi. Uma tenda, aonde a arca é colocada lá no centro. Davi reúne os levitas, os músicos mais talentosos que havia ali, fez
estabeleceu eles em turnos para que a adoração fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nesse momento que o louvor, que os instrumentos, que o canto, que a adoração passa a fazer parte do culto de adoração a Deus. Antes havia, em alguns momentos específicos, né, aonde se adorava a Deus com a música, mas não era parte do culto de adoração a Deus. Porque se antes desse momento, todo o culto a Deus era baseado em sacrifício de animais. Ponto. Isso. Toda adoração a Deus era baseado em sacrifícios de animais. Nesse momento é que Davi continua havendo os sacrifícios, mas que Davi introduz a adoração ali. Meu irmão, e o culto rolava 24 horas por dia. Me parece que Davi vai reunir os sacerdotes, os levitas, e vai dizer o negócio seguinte: ninguém vai vir aqui para pedir nada para Deus. A adoração vai comer solta neste lugar. Amém? Nós vamos passar 24 horas por dia exaltando, engrandecendo, adorando a presença de Deus. É nesse momento, é nessa atmosfera que a gente vai encontrar algumas declarações na Bíblia, muitas delas até do próprio Davi, que vai dizer: mais vale um dia na tua presença, lá naquela tendazinha singela. Amém, igreja? Naquele lugarzinho simples, que não era forrado de ouro como os outros. Amém? Mas que a adoração a Deus comia solta. Eu fico imaginando o que era a presença de Deus naquele lugar. Amém? E ele vai dizer: mais vale um dia aqui na tua casa, na tua presença, do que qualquer outro lugar 1000. Meu irmão, é nesse momento que não só a adoração entra, mas que passa-se a valorizar a presença de Deus, estar na presença dele. É aqui que Davi vai declarar que ele não quer ser lançado fora da presença de Deus, que não quer perder o Espírito Santo. É nesse ambiente que Davi ele vai declarar também que o prazer dele, a alegria dele, que ele se alegrava quando alguém dizia: vamos à casa do Senhor. E já aquilo já empolgava ele: mas agora partiu, né? Como o pessoal diz hoje em dia, vamos embora, porque ele queria estar ali. É aqui que ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, para aprender no seu templo. Diga a glória a Deus. Meu irmão, perceba que há uma valorização da presença de Deus, que há uma alegria de estar na presença de Deus, de estar diante do Senhor, de estar aprendendo dele, de estar adorando a ele. É isso que Deus está dizendo: eu quero de volta. Amém? É essa aplicação que Tiago lá no concílio vai fazer da minha e da sua vida, porque nós somos gentios. Se você não é um judeu, você é um gentil. E é isso que ele está dizendo, que cada um de nós precisa ser essa tenda de Davi. Precisa permitir que Deus venha levantar a tenda caída de Davi, porque é isso que Deus tem saudade, é isso que Deus quer. E a Bíblia vai falar apenas de 2 elementos daquela casa. O primeiro, a arca da aliança estava no centro, no meio da tenda. Meu irmão, o que Deus espera de mim e de você, quando ele diz que vai reconstruir o templo, ou melhor, o tabernáculo caído de Davi, a minha e a sua vida, é que essas 2 coisas também aconteçam: que a arca da aliança, que a presença de Deus esteja no meio da tenda de Davi. Que a nossa vida possa orbitar
na presença de Deus, a minha vida girar em torno do Senhor, o meu trabalho girar em torno do Senhor, a minha família girar, a maneira que eu trato a minha família está girando em torno da presença de Deus, a maneira que eu conduzo os meus negócios, a maneira que eu pratico o meu esporte, faço os meus hobbies, tudo que eu for fazer, amém, gira em torno do Senhor, gira em torno da presença de Deus. Ele é que ocupa o lugar principal, o centro da minha vida, e a minha vida toda gira em torno disso. E o segundo elemento é da adoração contínua. Não só no momento que a gente está na igreja entoando louvores, isso é algo muito precioso. Amém. Triste é a pessoa que diz assim, que hora que é o culto mesmo? 18? Mas faz louvor até uns 18h20, por aí. Vou chegar depois do louvor, né? Meu irmão, olha só que coisa séria. E eu já ouvi isso de muita gente. Não é assim, acabei atrasando, né? Não, eu me programo para chegar depois, que essa parte do louvor eu não gosto muito. Principalmente quando é o pastor cantando desafinado, pior ainda. Eu faço força para chegar depois. Meu irmão, não é você que tem que gostar da adoração. Não é você que tem que gostar do louvor. O louvor não é para você. O louvor é para quem? É para Deus. Não é quem está aqui em cima que faz o louvor. A gente conduz o louvor. A gente tenta ajudar. Tem hora que a gente até atrapalha. Mas a gente tenta ajudar. Mas é cada um de nós que faz o louvor, assim como é cada um de nós que faz o culto. Eu não gostei do culto hoje, achei que o pastor está meio fraquinho hoje. Meu irmão, mas o culto não é para você gostar. O culto nunca foi para você. E não é o pastor que faz culto. Somos nós que fazemos o culto. Amém? Para Ele, para o Senhor. Tem que mudar essa mentalidade cliente. Não, eu sou cliente na igreja, se eu não estiver satisfeito, eu vou para outra. Meu irmão, eu não sou cliente de igreja, não. Eu faço parte da igreja, eu sou igreja. Eu vou lá para cultuar a Deus, eu faço parte do culto. O culto não é para me agradar, o culto é para agradar a Deus. Amém. E para agradar a Deus, vai ter dia que a gente não vai gostar do culto. Vai ter dia que a gente vai sair do culto assim, ó. Sabe aquele dia que você toma surra de Bíblia? Sabe ou não? Aí que você sai assim, até meio torto assim na igreja, que você diz, rapaz, não sabia que eu estava tão ruim assim. Mas não é verdade? Meu irmão, provavelmente esses são os melhores cultos, Provavelmente esses são aqueles que mais agradam a Deus, quando nós somos quebrantados na presença dEle. Amém. Mas o que Deus espera, e eu repito, esses momentos são muito gloriosos. O momento que você está lá na tua casa, fazendo uma faxina, sei lá, arrumando alguma coisa, e diz, deixa eu colocar um louvor aqui, e põe um louvor lá e canta junto, e tal, e vai varrendo a casa. Meu irmão, são momentos gloriosos, preciosos, mas a adoração não pode ser só isso. A adoração precisa ser contínua, através da maneira que nós vivemos, através da maneira que nós nos conduzimos, através das decisões que nós tomamos e assim por diante. A nossa vida precisa ser uma adoração contínua ao Senhor. É isso que Deus espera. Essas duas coisas que Deus está dizendo, eu quero de volta. Eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi. É isso que Deus ele está falando. Mas se nós ficamos brincando com Deus, como aquela geração brincou, de, não, deixa Deus lá no canto, quer adorar Deus nada, está na presença de Deus, não, isso não é importante não. Mas quando o cinto e o cerco apertam, Senhor, vem me socorrer. Sabe qual é o perigo disso? Guarda isso aqui que eu vou falar, eu vou encerrar aqui. O grande perigo disso,
de eu ficar recorrendo a Deus apenas e tão somente quando eu preciso dele, é que chega um momento que Deus se cansa dessa brincadeira. Amém. Chega um momento que Deus se cansa. Israel fez aquilo várias vezes Deus os socorreu. Mas chegou um momento que Deus disse, cansei da brincadeira. E eles levam a Arca da Aliança para o fronte de batalha. E o que Deus faz por eles? Nada. Nada. Porque Deus diz, não. Desse jeito não funciona para mim. Não dá certo. E eles achando que Deus iria socorrê-los, e Deus não fez nada. Um dos textos bíblicos que mais me causa temor é aquele que vai falar a respeito de Sansão. Sansão, uma figura perfeita de como foi aquela geração. Não buscava a presença de Deus, não adorava a Deus, não honrava a Deus, não respeitava a aliança que ele tinha com Deus. Ficava brincando com as coisas de Deus, mas toda vez que ele se via numa enrascada, o Espírito de Deus vinha sobre ele, dava a ele uma força sobrenatural e ele se livrava daquela situação. Foi assim com o leão, foi assim em diversos momentos contra os filisteus, contra os inimigos dele. Mas chega um momento que Deus se cansa da brincadeira. E ele começou a brincar com as coisas de Deus, a desrespeitar completamente a aliança que ele tinha com Deus. Você conhece a história. A Dalila começa primeiro a dizer, o que faz você perder a força? Ele começa a inventar, se fizer isso eu perco a força. Ela fazia. E dizia para ele, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele se levantava, com uma força sobrenatural, Deus vinha sobre ele, e ele ia lá, na verdade ele estava usando Deus, né? E ele ia lá e derrotava os inimigos. A Dalila, você mentiu para mim, você me enganou, como é que acaba com a tua força? Se pegar 7 cordas, não sei o que e tal, me amarrar. Ela fez isso, amarrou ele. Os filisteus vêm contra ti, Sansão. Arrebenta tudo, vai lá, acaba com os filisteus. Você me enganou, você mentiu para mim, perturbou, até que ele revelou o seu segredo. Não, eu tenho uma aliança com Deus, o voto do Nazireu, e o Nazireu não podia cortar o cabelo. Se o meu cabelo foi cortado, isso faz parte da aliança. Não era só isso, tinha outras coisas, mas engraçado que todas as outras coisas ele já havia quebrado. Faltava só essa. Se o meu cabelo for cortado, então a minha força vai embora. Ela faz ele dormir nos seus joelhos, chama alguém que corta o seu cabelo, e mais uma vez ela diz, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí a Bíblia vai dizer que ele se levanta e ele diz, eu vou me livrar dos meus inimigos como eu fiz das outras vezes. Deus já me socorreu outras vezes, eu estava até no pecado, no erro, e Deus me socorreu. Essa vai ser mais uma. E ele se levanta. Aí a Bíblia abre um parênteses para dizer assim, só não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. Só não sabia Sansão que Deus já tinha cansado da brincadeira e do desrespeito dele. E ele sai como das outras vezes. Vou acabar com vocês, Deus está comigo. Mas dessa vez ele está sozinho. Como Israel, ainda que a arca estivesse lá, não sabia que daquela vez eles estavam sozinhos. E Sansão fazia o que fazia porque Deus era com ele. Agora Deus não é mais com ele? Irmão, ele não faz mais nada. Chegou lá, foi derrotado pelos inimigos, que o prenderam, que vazaram seus olhos, que colocaram ele para rodar um moinho, como era feito com um animal, com um jumentinho, com um burro. E aí a Bíblia diz que num dia de festa, onde os filisteus estão todos no templo,
trouxeram ele, e a Bíblia vai dizer assim, para os divertir. Usar ele como um brinquedo. Eu confesso que eu acabei esquecendo de ver nos originais qual é o termo correto. Mas na língua inglesa, a Bíblia na língua inglesa, usa a expressão toy, que quer dizer brinquedo. Levaram ele lá para ser um brinquedo, para divertir a plateia. Meu irmão, a pessoa que começa a brincar com as coisas de Deus, chega um momento que ela vai acabar se tornando brinquedo na mão do diabo. Brinquedo na mão de outras pessoas que não servem a Deus. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que já brincou muito com as coisas de Deus e que hoje é um brinquedo na mão do diabo. Que eu e você possamos ter o temor de Deus nos nossos corações. Que eu e você não venhamos brincar com as coisas de Deus. Que se Deus está dizendo que Ele tem saudade, que Ele vai restaurar esse tipo de adoração, aonde o Senhor está no centro, aonde a adoração é contínua a Ele, aonde o alvo é Deus, é buscar a Ele, é buscar a presença dEle, é aprender dEle, que eu e você possamos ter isso, porque aí a gente vai ser a geração do avivamento. Amém? A geração que buscou a Deus. A geração que trouxe Deus de volta. E se você começa a estudar a história da igreja e começa a estudar a história dos avivamentos que já houve, meu irmão, os avivamentos que aconteceram foi porque, como aconteceu nos dias de Davi, alguém se levanta com esse coração e começa a influenciar as pessoas que estão à sua volta com este coração. De valorizar a presença de Deus, de adorar a Deus, de buscar o Senhor. E aquelas pessoas que são impactadas passam a impactar outras vidas e outras vidas, até que a presença de Deus desce de uma maneira tão poderosa e uma geração inteira é transformada. E acontece um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque decidiram fazer o que essa geração fez. Se nós quisermos ser a geração do avivamento, a geração que traz Deus de volta, amém, nós precisamos ter esse coração, porque é isso que Deus busca. Não é um templo suntuoso, glorioso, não. É um lugar onde a presença de Deus está no meio e onde a adoração é contínua a Ele. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.